Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria hoje de repercutir nesta sessão um fato extremamente grave que veio à tona nesses últimos dias, que é a do esquema de compra de vacinas superfaturadas pelo Ministério da Saúde em plena pandemia, numa situação em que o nosso país já contabiliza mais de 500 mil vidas perdidas. Ontem, senhor presidente, eu estava assistindo a um programa no Globo Repórter e fiquei assim bastante indignado, cheguei a me emocionar várias vezes quando aquele programa retratava a situação de várias famílias no Brasil que perderam seus entes queridos, deixando crianças órfãs, passando fome, passando necessidades. Eu fiquei pensando o drama que estão vivendo milhares de famílias, onde crianças pequenas perderam a mãe, perderam o pai, estão hoje morando com as suas irmãs mais velhas, com um avô, uma avó, e pensando que essa situação poderia ter sido evitada, do drama dessas famílias, se o governo federal tivesse agido com responsabilidade e tivesse tomado providências no momento certo para comprar as vacinas ainda no ano passado, no primeiro ano da pandemia, para imunizar a nossa população. Mas não, o governo Bolsonaro recusou sistematicamente a compra de vacinas com eficácia mundialmente reconhecida e ainda acrescentou que não iria atrás de nenhuma empresa para comprar vacina, as empresas que viessem atrás do governo. Falou que quem quer vender é que tem que vir oferecer. Mas as empresas estavam oferecendo e o governo não respondia, simplesmente. E nós achávamos, senhor presidente, que esse comportamento do governo era só por negacionismo, por minimizar a gravidade da pandemia. A tese era de que o governo jogava com a estratégia da imunidade de rebanho, ou seja, deixaria que as pessoas se contaminassem à vontade, em massa, em torno de 3 a 5% iria morrer, que é essa porcentagem, né, de morte, e o restante ficaria imunizado. Nós achávamos que essa era a tese do governo. Até o presidente Bolsonaro falava, mas vai morrer mesmo, né? Em torno de 3 a 5% vai morrer, o que nós vamos fazer? Mas nós estávamos errados, achando que o governo só estava agindo de forma negacionista, imunidade de rebanho. Na verdade, senhor presidente, o que estava em andamento, está ficando claro agora, era um grande esquema de corrupção no interior do Ministério da Saúde. E com isso cai por terra o discurso desse governo que ele veio para acabar com a corrupção. O que é pior, uma corrupção no Ministério da Saúde, em plena pandemia. As pessoas negociando propina com compra de vacina. E faltando vacina hoje para terminar esse processo de imunização da população que está demorando demais. E todos os dias milhares de pessoas morrendo. Senhor presidente, nessa semana foi publicizada um depoimento do irmão do deputado Luiz Cláudio Miranda, que é servidor efetivo do Ministério da Saúde, o Luiz Ricardo Miranda. Ele fez um depoimento à Procuradora da República do Distrito Federal, relatando que havia pressões anormais por parte de superiores do Ministério da Saúde para resolver os entraves na
com relação à importação da vacina Covaxin, vacina indiana. E a CPI do Senado, então, decidiu ouvir este servidor. E o deputado entrou em contato também dizendo que queria ser ouvido junto com seu irmão. E os dois foram para a CPI. O deputado Luiz Cláudio Miranda acabou revelando o nome do deputado Ricardo Barros, líder do governo da Câmara, que seria o responsável pela negociata, pelo esquema de corrupção que estava em andamento para a compra superfaturada da vacina Covaxin, desvendando esse esquema vergonhoso de compra superfaturada de uma vacina que nem tinha eficácia comprovada pela Anvisa. Não tinha nem autorização da Anvisa ainda. E o processo correndo rápido e pressão dos chefes do Ministério da Saúde em cima do servidor para liberar, para comprar. E o que aconteceu é que o servidor revelou que foi até o presidente Bolsonaro, ele, o irmão dele, o deputado, e avisaram o presidente Bolsonaro no final de março sobre as suspeitas da pressão sofrida do esquema que estava em andamento. E o principal problema identificado pelo servidor seria o pagamento antecipado para a empresa sediada lá em Singapura, a Madison Biotech, no valor de 45 milhões de dólares. Nós sabemos que esse contrato estava girando em torno de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E o deputado reforçou que encontrou pessoalmente o presidente Bolsonaro, explicou as contradições do contrato, que era um contrato irregular, cheio de problemas, que avisou os membros do gabinete do presidente. Mas o que o presidente fez? Ele falou, isso aí é um esquema do Ricardo Barros, né, que é o líder dele na Câmara. E o presidente acabou revelando que sabia, então, desse esquema. Mas, ao invés de mandar apurar as denúncias, o governo agora, que tudo veio às claras, mandou abrir um processo administrativo disciplinar contra o servidor que denunciou. Olha o absurdo. Então, aí já está configurado, no mínimo, o crime de prevaricação por parte do presidente Bolsonaro. E não se trata, deputado Amarildo, de uma pedalada fiscal, que foi a maior piada que inventaram nesse país para caçar o mandato da presidente Dilma, democraticamente eleita pelo povo. Uma piada de pedalada fiscal. Agora se trata de um crime de prevaricação do presidente da República, que sabia de um esquema bilionário de compra superfaturada de vacina que não tem eficácia comprovada para desviar milhões de reais para o bolso das pessoas que estão envolvidas nesse esquema. Mas para completar a história desse escândalo, ontem veio à tona mais uma denúncia bombástica, que é identificado como um vendedor da VAT Medical Supply, o Luiz Paulo Dominguete Pereira, tomou outra denúncia de corrupção na compra da vacina anti-Covid pelo governo federal, que agora é a vacina AstraZeneca. E nessa transação dessa compra da vacina, pediram para aumentar $1 a mais por dose para desviar esses recursos como propina. $1 a mais, deputado. Hoje eu vi uma postagem nas redes sociais, para o governo Bolsonaro, a vida das pessoas vale $1. Vale $1. Imaginem só os senhores
Nós estamos numa pandemia. As pessoas estão morrendo aos milhares. E os membros do Ministério da Saúde, do governo Bolsonaro, negociando propina de $1 por dose de vacina. Isso iria significar, deputado Amarildo, R$1 bilhão. $1 com 200 milhões de doses daria, em reais, R$1 bilhão. Então, é uma situação que causa indignação. Não é à toa que os movimentos sociais, arriscando a vida, mais uma vez estão chamando uma manifestação, um protesto nas ruas, sábado, 9 horas, aqui em Campo Grande, na Praça do Rádio Clube, para pedir o impeachment desse presidente corrupto, negacionista, genocida, que negocia vacinas, desdenhando a pandemia e minimizando as mortes dos brasileiros e das brasileiras. É uma situação revoltante e é uma situação que nós não podemos aceitar. Esse governo acabou o discurso e acabou também a sua capacidade de governar. Acredito que daqui para frente nós vamos ter uma outra situação com os resultados dessa CPI no Senado e acredito que o governo não tem condições de continuar administrando o país com esse escândalo envolvendo o Ministério da Saúde em plena pandemia. Eu vou concluir, senhor presidente, dizendo que é de causar indignação, revolta, a gente ter acesso a essas informações neste momento de gravidade que o nosso país está vivendo. É importante a prorrogação da CPI no Senado para continuar aprofundando essas investigações. Graças a essa CPI, esses esquemas absurdos de corrupção, de propina no Ministério da Saúde vieram à tona, senão nós não estaríamos sabendo dessas negociatas e graças à CPI do Senado Federal fica claro o crime de prevaricação do presidente da República, sua responsabilidade frente a esse caos que nós estamos vivendo na saúde no Brasil. E é importante que a CPI possa dar andamento a essas investigações, porque eu acredito que ainda tem muita coisa para ser apurada. Tem aí gente querendo fazer depoimento secreto, né, delações. Eu acho que tudo isso vai ser muito importante para esclarecer uma série de questões que estão acontecendo no interior do governo. A própria ex-mulher do Pazuello. Exatamente. A ex-mulher do ministro Pazuello, né, quer também falar, eu acho que é importante, né, as informações que ela possa trazer. Eu queria, senhor presidente, para encerrar, dizer que, voltando àquela reportagem do Globo Repórter de ontem, né, o que nós vamos dizer para aquelas crianças órfãs? Aquelas crianças órfãs. Ontem eu vi a irmã mais velha segurando a mão de uma menininha vendendo bolo de pote, de casa em casa, para poder pagar o aluguel, para poder dar de comer aos seus irmãozinhos. O que nós vamos dizer para essas crianças? Sua mãe morreu porque lá no Ministério da Saúde os agentes públicos estavam negociando uma propina para comprar vacina para o Brasil. E essas vacinas poderiam ter sido compradas já no ano passado e a sua mãe poderia ter sido vacinada e ela poderia hoje estar viva junto com a sua família, com seus irmãos. Então, é lamentável
e é revoltante tudo isso que está acontecendo. Eu fico pensando quantas milhares de famílias estão vivendo o drama daquelas que foram mostradas ontem no programa que nós assistimos. Então, eu penso que o momento é muito grave. A casa do governo Bolsonaro caiu por terra, a casa caiu, né? Esse governo que foi eleito, né, com o discurso de combate à corrupção, não tem mais moral para falar em combate à corrupção, e acredito que agora as autoridades desse país, tanto em nível de legislativo, Câmara Federal, que tem dezenas e dezenas de pedidos de impeachment protocolados, ela deve tomar uma providência. E também em nível de Ministério Público Federal e Judiciário, para que esses crimes sejam apurados e os responsáveis, né, possam ser punidos. Então fica aqui a nossa fala de indignação, de protesto, esperando que essa sujeira toda não seja varrida para debaixo de um tapete, mas que tenha consequências, né, daqui para frente, nós possamos passar a limpo essa história e começar a viver um novo momento no nosso país.